Neste vídeo eu vou repassar com vocês a nota de aula 8, que trata do assunto funções. Então, a gente vai relembrar o estudo das funções, que é um requisito básico para o estudo do cálculo. O cálculo vai estudar basicamente tudo sobre as funções. A gente inicia, geralmente, quando se ministra uma disciplina de cálculo, é feita uma breve revisão sobre o estudo das funções. A primeira definição que vocês vão ver quando estudarem o cálculo é a definição de limite de uma função. E para depois, né, vocês compreenderem como derivar e como integrar uma função. É o cálculo chamado de cálculo diferencial integral. Então, no cálculo, vocês vão aprender basicamente, né, o conceito de derivada e de integral de uma função. E aplicações, obviamente. Então, para que vocês consigam compreender esses conceitos, a gente vai fazer uma revisão profunda no estudo das funções, tá? Então, a gente vai relembrar que uma função, ela relaciona duas grandezas variáveis. E elas, a gente viu na nota de aula 7 o conceito de relação entre dois conjuntos. Então, a gente vai ver agora que uma função ela é um tipo especial de uma relação binária. Tá? Para que uma relação binária seja considerada uma função, ela deve satisfazer algumas propriedades. Tá? Então, vamos partir de um exemplo. Então, sejam o conjunto formado por essas letras, né? A é o conjunto formado pelas letras A, B, C e D, e B é o conjunto formado pelas letras E, F, G, H e I. Vamos considerar 5 relações definidas de A em B. Então, a gente sabe que uma relação binária, ela é um subconjunto, uma relação R, né? Ela é chamada de relação binária se ela for subconjunto de um produto cartesiano. Então, é um subconjunto de A cartesiano B. Lembrando que A cartesiano B, neste exemplo, vai ser o conjunto formado pelos seguintes elementos. Não vou fazer todos aqui, não. Por exemplo, AE é um par que pertence ao conjunto A cartesiano B, AF, AG, AH, AI, depois BE, BF, BG, BH, BI, né? E por aí vai. Então, não vou descrever todos aqui, não. Bom, R1 é essa relação, né? É o par AG, BH, CI. Observem que todos esses elementos estão em A cartesiano B, né? Já que A está em A, G está em B, B está em A, H está em B, C está em A e I está em B, tá? Foram definidas as outras relações, então, R2, R3, R4 e R5. Vamos analisar a representação dessas relações por meio de diagramas de Venn. Por exemplo, a relação R1 ela pode ser representada dessa forma. Aqui faltou a gente escrever, né? AB em todas as relações, conjunto A e B. Bom, então vamos analisar a relação R1. Na relação R1, a gente vai indicar então com uma setinha, né? Aqui faltou também a setinha, não consegui fazer a setinha. A gente indica a setinha chegando em B porque a relação transforma elementos de A em elementos de B, ou leva elementos de A em elementos de B, tá? Então, A está relacionado com G, B com H, C com I, e o D não está relacionado com ninguém. Na relação R2, A está relacionado com F, B ele está relacionado a dois elementos de B, C está relacionado com H, D está relacionado com I. Na relação R3, A está relacionado com F, B com E,
C com I e D com H. Na relação R4, A está relacionado com I, B está relacionado com H, C está relacionado com G e D está relacionado com F e o E não está relacionado com ninguém de A. Na relação R5, todos os elementos de A estão relacionados apenas com o elemento G do conjunto B. Aqui eu escrevi R, deixa eu corrigir. Opa! Aqui é B, né? Ao invés de A, de R. Bom, então algumas observações, a gente vai fazer algumas observações sobre essas 5 relações. Bom, a primeira observação é a seguinte: apenas a relação R1 tem domínio diferente do conjunto A. Vamos relembrar então o conceito de domínio de uma relação. O domínio de uma relação são todos os elementos. Então, R, né, ela é uma relação binária de A em B se ela for um subconjunto dessa forma, né? Então, o domínio de uma relação R é o conjunto formado por todos os elementos A pertencentes a A, tais que o par AB pertence à relação R. Então, olhando para um diagrama de Venn, basta a gente analisar no conjunto A todos os elementos que têm um correspondente em B. Bom, na relação A, o D não tem nenhum correspondente em D. Então, o domínio de R1 não é o conjunto, o domínio de R1 é apenas o conjunto formado pelas letras A, B e C. Então, esse conjunto é diferente do conjunto A, né? O A teria que ter o D. Nas outras relações, todos os elementos de A têm pelo menos um correspondente em B. Então, o domínio das outras relações é o conjunto A. Tá? A segunda observação é sobre as imagens de cada uma dessas relações. Bom, a definição de imagem de uma relação binária é a seguinte: a imagem de R1, por exemplo, são todos os elementos de B que receberam setinha de alguém lá de A. Então, na relação R1, apenas os elementos G, H e I fazem parte da imagem. Tá aqui, imagem de R1 é G, H e I. A imagem de R2 é todo o conjunto B. Vamos conferir. Bom, a imagem de R2 é todo mundo de B recebeu setinha. Tem alguém lá de A que corresponde a esses elementos. Então, a imagem de R2 é tudo B. A imagem de R3 só não entra o elemento H, então é E, F, G e I. Tá aqui. A imagem de R4 só não entra o E, então é F, G, H e I. Tá aqui. E a imagem de R5 é apenas o elemento G. Tá? A terceira observação diz o seguinte: na relação R2, o elemento B do contradomínio está relacionado, o elemento B do domínio está relacionado a 2 elementos do contradomínio. Observem que só na relação R2 isso acontece. Tá? Nas outras relações, cada elemento de A do domínio está relacionado a apenas um elemento de B. Já na relação R2, tem o elemento B do domínio que está relacionado a E e a G. Tá? Vamos ver a quarta observação. As relações R3, R4 e R5, elas apresentam a seguinte particularidade: todo elemento do domínio está associado a um único elemento do contradomínio. Então, a gente está dizendo duas coisas, ó, que todo elemento do domínio tem alguém lá
correspondente no contradomínio e que cada elemento do domínio tem apenas um correspondente no contradomínio. Essas particularidades acontecem apenas nas relações R3, R4 e R5. Bom, por que não acontece em R1? Porque o D não está relacionado a ninguém de B. Então, não vale que todo elemento do domínio tenha um correspondente no contradomínio. A R2, B está relacionado a 2. Então, existe alguém do domínio que está relacionado a mais de um elemento no contradomínio. Já R3, R4 e R5 satisfazem, tá? Então, observem que a gente não está fazendo restrição nenhuma para elementos do contradomínio por enquanto, tá? A gente está dizendo que as três relações R3, R4 e R5 satisfazem duas propriedades. Todo elemento do domínio A tem do domínio tem um correspondente no contradomínio. E a segunda propriedade satisfeita é que cada elemento do domínio tem apenas um correspondente no contradomínio, tá? Bom, as relações que satisfazem essas duas propriedades, na verdade, destacadas aqui em cima, elas recebem o nome de função de A em B ou aplicação de A em B, tá? Então, a definição de função é a seguinte: sejam A e B dois conjuntos não vazios, uma relação de A em B, ela é chamada de função de A em B se e somente se todo elemento de A estiver relacionado a um único elemento de B. Então, as palavras que têm que ser destacadas aqui são as seguintes: todo elemento de A tem que estar relacionado a um único elemento de B, tá? Então, a notação que a gente usa é F, dois pontos, o domínio, uma setinha, o contradomínio. E a gente lê F é a função de A em B. A relação R1, ela não é uma função de A em B, porque o elemento D de A não corresponde a ninguém em B. Vamos voltar lá e vamos ver. Bom, aqui, o D não tem nenhum correspondente em B, então R1 não é função. R2 também não vai ser função, porque B está relacionado a mais de um elemento em B. Então, tá aqui, a relação R2 não é uma função, pois o elemento B de A está associado a dois elementos de B. Já as relações R3, R4 e R5, todas são funções, tá? Então, R3, R4 e R5 são funções de A em B. Bom, as relações descritas acima, elas estão representadas por meio de diagrama de Venn. A gente viu a representação delas, né, por meio de diagrama de Venn. A gente viu também no texto sobre relações que as relações binárias também podem ser representadas no plano cartesiano. Né, a gente construiu o plano cartesiano e a gente viu como representar relações nesse plano. Além dessas duas formas, a gente também pode representar uma função por meio de uma regra. Essa regra também é chamada de lei de correspondência. Ela geralmente é denotada por y igual a f de x. Então, dessa forma, x é um elemento de A e y é um elemento de B. Tá? Então, no diagrama de Venn, a gente tem A, B e F. Então, tá aqui y, x e y. Y é igual a f de x. A gente vai ver a gente vai estudar tipos de funções, né, usando essa lei de correspondência ou essa regra, tá?
Quando o domínio e o contradomínio de uma função são subconjuntos do conjunto dos números reais, f é chamada de função real, tá? E o estudo do cálculo trata basicamente do estudo de funções reais. A variável x, ela é chamada de variável independente, porque ela varia sem depender de outra variável. E a variável y é denominada variável dependente, porque ela depende da variável x, né? Eu vario aqui os valores de x e fazendo isso a gente varia os valores de y, tá? Y depende de x de acordo com a regra f de x, ou de acordo com a lei de correspondência f de x. Então, alguns exemplos, ó. No primeiro exemplo, f é uma função que leva elementos do conjunto dos reais em elementos do conjunto dos reais, definida pela lei f de x igual a 2x, ou poderia escrever y igual a 2x. Então, f ela é uma função que transforma todo número real no dobro desse número. Então, a gente pode observar que, de fato, f é uma função, porque a gente pode calcular o dobro de qualquer número real. Além disso, esse dobro é único, né? Dado um número real, existe um único número que é o dobro desse número. Por exemplo, dado o número 3,5, apenas o 7 é o dobro de 3,5, né? Não tem outro número. Então, o 3,5 ele vai estar relacionado apenas ao 7, tá? Como exemplo, tá? Então, f no exemplo 1 é uma função. No exemplo 2, f é a função que leva elementos do intervalo fechado 0, 1 no conjunto dos reais, tá? Então, o domínio dessa função que eu estou considerando que é o intervalo fechado de 0, 1, ou seja, é um subconjunto de R, tá? F a lei de correspondência de f de x de f, né, f de x igual a 1 sobre x ao cubo. Bom, observem que se a gente quiser calcular f de 0 seria igual a 1 sobre 0 ao cubo, ou seja, 1 sobre 0. Mas a gente não pode dividir 1 sobre 0, não existe nenhum número real que é igual a 1 dividido por 0. Então, como não existe y, tal que y é igual a f de 0, então f não é uma função, ou seja, tem alguém lá no domínio que não tem correspondente no contradomínio. Então, f seria uma função se a gente considerasse, por exemplo, o domínio, o intervalo aberto de 0 a 1, ou, por exemplo, podia ser só aberto em 0 e fechado em 1, tá? Bom, vamos compreender o conceito de domínio de uma função. Ele tem uma pequena diferença entre o domínio de uma relação. Na verdade, eles são iguais, mas a gente vai definir o domínio de uma função como um domínio máximo, tá? Bom, então, para a gente caracterizar uma função, a gente precisa conhecer 3 componentes, né? Para a função estar bem definida, né, a gente precisa conhecer o domínio, o contradomínio e a regra de associação ou lei de correspondência da função. Como uma função é uma relação, os conceitos de domínio e imagem de uma função são extensões dos conceitos de domínio e imagem de uma relação binária, tá? Dada uma lei de correspondência de uma função real, então vamos supor que eu quero definir uma função, mas eu só dei a lei de correspondência dela, y igual a f de x, né? Ou f de x igual a alguma coisa. Como que eu vou definir qual é o domínio dessa função e qual o contradomínio, né? Então, o domínio dessa função, dada uma lei de correspondência, para a gente determinar o domínio, a gente deve procurar o maior conjunto
A contido no conjunto dos reais, ou seja, o maior subconjunto do conjunto dos reais, para os quais, o conjunto tal que para todo elemento desse conjunto eu consigo definir essa lei de correspondência, eu consigo aplicar a lei de correspondência, tá? Então, eu vou procurar o maior